Boa tarde, sou Samuel dos Reis. Venho aqui falar um pouquinho então do assunto proposto pelo professor Juliano, que é a fibra de carbono. Então, hoje, quando a gente olha para alguma aeronave, a gente sabe que tem fibras de carbono sobrevoando nos nossos céus. A gente também sabe que nas bicicletas mais poderosas do mundo também tem fibra de carbono. Nos acessórios esportivos, como tacos, raquetes. No setor automotivo, como painéis de carros. A gente até nem tem como saber todas as aplicações, né, que é usada a fibra de carbono. Mas certamente alguém já ouviu falar, né, sobre fibra de carbono. Então, sendo que é um material sintético, né, a fibra de carbono ela é composta por filamentos, constituído pela maior parte de carbono, mas não apenas desse elemento, né? Mas hoje, por que faz a fibra de carbono ser tão elogiada e ser utilizada no mundo inteiro? E a resposta disso é muito simples, né? A fibra de carbono ela é leve e ela também é forte, né? Sendo uma ótima opção para substituir ali o ferro, né? Ou outras ligas, assim, sendo muito importante nos últimos anos, né? Bom, e como é feita a fibra, né? Então, a principal matéria-prima ali da fibra de carbono é o polímero de poliacrilonitrila, obtido de uma polarização, então, de uma variação do acrílico, né? Ela tem uma alta concentração de carbono, uma vez então que 90% dos átomos no material são justamente disso, né? Durante a produção do polímero, ele é esticado e torna-se um paralelo no eixo das fibras, assim tornando uma liga bem rígida e bem resistente. Então, resumindo, né, a produção então das fibras de carbono ela é dividida em quatro etapas, né? É a polimerização, que é a extração do carbono a partir do superaquecimento do poliacrilonitrila. Depois vem a segunda etapa, que é a ciclização, que é o método de esticamento dos polímeros para o eixo da fibra. Depois o terceiro é a oxidação, que é a extração do hidrogênio e a adição do oxigênio. E a adição, depois a última e a mais importante, que é a adição do reagente, né? Quando o epóxi será adicionado para a moldagem das placas de carbono. Fazendo a pesquisa aqui também, a gente descobre a importância da cola, né? Que a dureza e a leveza da fibra de carbono deriva de duas coisas, né? Primeiro são, então, os componentes serão a base do filamento de carbono, aliado sempre ao epóxi, né? Então, epóxi moldará o elemento base, né? E a segunda é a troca química, que os elementos farão com que o material se misture, né? Permitindo que o epóxi seja realmente a sustentação de tudo. Outra coisa é que a gente nunca vai encontrar, né, um produto no mercado que seja 100% carbono, né? Pois as empresas elas sempre utilizam o material em conjunto com os outros elementos de fibra que sejam aplicados em diversos processos. Por exemplo, uma que é utilizada em aviões ou outro bens de alto desempenho demanda uma durabilidade elevada. Então, esse momento que se torna bem claro a importância vital dos epóxis e a alta qualidade deles, né? Bom, então a pergunta que a gente faz, por que a gente deveria usar a fibra de carbono, né? Fibra de carbono, ela tem umas vantagens sobre o aço, né? É a leveza, então, do material. Sem os pesos dos metais, as estruturas se tornam mais leves, né? Assim, facilitando o transporte, também reduzindo os custos no caso de produção de veículos. E ao mesmo tempo que não ocorre a resistência das ligas obtidas, né? Então, no ramo da construção civil, por exemplo, os compostos de carbono se tornam mais interessantes do que metais é a durabilidade, né? Por causa da sua estrutura que não é oxidável, a ação do tempo não afeta a corrosão, né? Ou seja, ela pode ser mantida por muitos mais anos sem que ocorra qualquer dano aos processos similares à ferrugem, né? Digamos assim, ou à corrosão mesmo, né? Bom, então os usos e os benefícios, né? Então, são são levados para diversos mercados, né? Sempre utilizando para garantir a leveza e a resistência aos produtos que são aplicados, né? Por exemplo, nas aeronaves que nós já comentamos,
elas ficam mais leves e economizam mais combustíveis, além de sofrer menos com a ação do tempo, o que aumenta a durabilidade do produto, né? Bom, na Fórmula 1, também carros são criados com fibra de carbono, atingem velocidades mais altas e protegem também melhor seus pilotos do que outras ligas, né? Ainda nas pistas de bicicletas, conseguem oferecer o desempenho melhor, né? Sendo visto nas corridas de estrada também. Mas não para por aí, né? Também ainda na relação aos esportes, também a fibra de carbono pode ser vista em muitos locais diferentes, como tacos de golfe, raquete, tênis, esqui, snowboards, tacos de hóquei e varas de pescar. Isso sem falar na importância da indústria em outros setores de pesquisa e desenvolvimento também na construção civil. Bom, com isso ainda vou deixar uma reflexão, né? Que a gente deve ter percebido que claramente a fibra de carbono, ela é muito importante na nossa tecnologia, né? Então, de todos os usos desses materiais que a gente comentou acima, será que qual é o que mais influencia na sua vida? E será que as fibras de carbono no futuro serão ainda mais importantes? Com isso, meu agradecimento, obrigado e tchau, tchau.